Ora, boa noite pessoal, bem-vindos ao terceiro anel e a mais o Lanterna Vermelha, mais uma ronda dos oitavos de final, ou ronda 16avos, como a UEFA gosta de chamar, e temos hoje então o programa número 4, e temos então connosco o Yuri Maló e a Soraya Latif. Boa noite pessoal, como é que estão? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É assim, como sabem, isto é mais uma ronda a eliminar do nosso fantástico quiz sobre a história do nosso glorioso clube, o Sport Lisboa e Benfica. E vou passar então a apresentar os concorrentes desta noite. Do lado esquerdo do meu ecrã tenho então o Yuri Maló, de 42 anos, natural de Monte Gordo, mais conhecido como Enciclopédias, e é de profissão empresário. Do lado direito tenho então a Soraya Latif, de 32 anos, natural de Lisboa, mais conhecida como o Esquilo, e é gestora. Temos então apresentado os nossos empresários a nível individual, empresário e gestora. Enganaste na minha idade, é o contrário, é 24. É 42, mas é 24. Já estás como certo clube a norte da segunda circular, que não sabe que idade é que tem. Ora, maltinha, vou passar a explicar muito resumidamente como é que isto vai funcionar para as pessoas que estão a ver este episódio pela primeira vez e não conhecem o formato. Serão duas rondas de 11 perguntas. Na primeira ronda valerá assim cada resposta certa 2 pontos e são perguntas alternadas a cada um dos concorrentes. E na segunda ronda são perguntas feitas ao mesmo tempo para os dois. E o primeiro a responder terá assim, se acertar, apenas 1 ponto, e se falhar, o seu oponente terá a possibilidade de poder responder, ganhando assim 1 ponto por resposta correta e não marcando qualquer ponto se não acertar a resposta, como é evidente. A grande particularidade destes oitavos de final tem a ver com as ajudas. E o que é que são as ajudas? Haverá um penalti para o jogador que joga em casa, que é o Yuri Maló, devido ao sorteio, e assim sendo, numa pergunta que eu efetuarei na primeira ronda, apenas na primeira ronda, à Soraya, se ele achar que sabe a resposta, dirá penalti antes da resposta da Soraya. Caso a Soraya acerte a resposta, ela fará 2 pontos e o Yuri 1. Caso a Soraya falhe, o Yuri poderá tentar acertar a pergunta e ganhar assim os 2 pontos, sendo que a Soraya não marcará qualquer ponto. E ainda tem os dois, e volto a repetir, tem os dois apenas uma vez na primeira ronda, a ajuda linha vermelha. Em que é que consiste? Eu irei fazer a pergunta e assim sendo, o candidato dirá linha vermelha e poderá agarrar no seu telefone e fazer uma chamada em altifalante para uma pessoa à sua escolha e apenas uma chamada, uma tentativa, para que a pessoa os possa assim ajudar via telefónica. Caso isso aconteça e a pessoa responda, então depois de ouvir a resposta dada pelo seu amigo ou amiga, poderá então utilizar a resposta ou não. Isso já cabe ao concorrente em si. Perceberam, pessoal? Tudo. Percebido. Muito bem. Check. Outra das coisas que vai ser diferente nesta ronda é que as perguntas estão estruturadas e haverá assim 2 perguntas de modalidades, 5 perguntas do futebol de antigamente e 4 perguntas do futebol moderno. E por futebol moderno entende-se o atual plantel do Sport Lisboa e Benfica. E será assim na primeira ronda e na segunda ronda. Entendido? Uhum. Certíssimo. Vamos então arrancar com isto. Já podemos saber qual é a nossa modalidade. Não. Atenção. Tive que estudar todas as modalidades esta tarde. Meu. Eu estava indeciso entre a pesca desportiva e o ping-pong e já vamos ver então qual é que eu escolhi para esta noite. Ora, vamos começar então com o característico moeda ao ar e vai começar o mais benfiquista dos dois, que é assim o Yuri por ser mais velho e ser benfiquista há mais anos. Cara ou coroa, Yuri? Pode ser coroa. Ora, temos então, cara, começa a Soraya. Começa então a Soraya, que vai arrancar neste quiz, episódio número 4, da ronda dos oitavos de final do Lanterna Vermelha. E volto a dizer uma vez mais que isto é uma ronda a eliminar e hoje infelizmente diremos adeus a um dos concorrentes. Por isso resta-me apenas desejar boa sorte aos dois. Estão prontos para arrancar? Vamos lá. Vamos arrancar então com a pergunta das modalidades e vai começar a Soraya. Pergunta de modalidades, Soraya. Let's go. Ora, primeira pergunta de modalidades para a Soraya. Quem é Filipa Patão? Filipa Patão. Penalti. Opa. Eu acho que ela é treinadora de futebol neste momento. Exatamente. É a treinadora de futebol feminino. 2 pontos para a Soraya, 1 ponto para o Yuri, devido a ter utilizado já o penalti. Volto a recordar que já não pode utilizar mais nenhum penalti. Pergunta para o Yuri. Porque isto é um quiz do Benfica. Se fosse do Porto, tinha mais 3 ou 4. Era só escorregares na cadeira. Yuri,
Quantos títulos conquistados tem o Sport Lisboa e Benfica feminino? 14 ou 12? 14. Correto. Soraya, última pergunta de modalidades da primeira ronda. Em que posição joga Marit Lund? Estás a ver? A gente diz se está errado ou não? Não. Defesa. Não faço. Defesa, correto. É a nova defesa esquerda do plantel do Sport Lisboa e Benfica. Perfeito. Yuri, última pergunta de modalidades da primeira ronda. Qual foi o valor da maior venda de uma jogadora de futebol feminino do Sport Lisboa e Benfica? Já está a tocar com o carro. 500 mil euros. Correto, foi a Kika para o Barcelona. Neste último mercado de transferências. E vamos então para o futebol de antigamente. Soraya, primeira pergunta para o futebol de antigamente. Preparada? Preparadíssima. O futebol histórico do Sport Lisboa e Benfica. Agora é que elas começam a doer. Ai. Em que país estrangeiro seguiu a sua carreira Carlos Manuel após sair do Benfica? Não, era só para ver se estava a fazer alguma coisa estúpida. Não sei, vou dizer a Espanha. Errado, para a Suíça. Jogou no Sion. Ok. Não fazia. Estas perguntas trazem. Yuri, primeira pergunta do futebol de antigamente. Schwarz, estrela sueca titular da seleção, quantos mundiais de futebol jogou e quais? Boa pergunta. Jogou 2, 90 e 94. Correto! Se fosse um miúdo dos cromos como eu, tinhas os cromos do Schwarz. Itália 90 e Estados Unidos 94. Soraya, Eu. em quantos clubes portugueses jogou Kulkov? E quantos portugueses? Eu diria 2. 3. 3. Sport Jogou Lisboa no e Alverca Benfica, também. Futebol Clube do Porto e terminou a carreira no Alverca. Ok. Yuri, em quantas ligas europeias jogou Stefan Schwarz? Não falas assim. Em quantas ligas europeias? Sim, em quais? Em quantas e quais ligas europeias jogou quantas Schwarz? e quais? Ui. Jogou na sueca, jogou na portuguesa, jogou na Itália e eu não sei se não jogou na Inglaterra. Epá, vou dizer estas 4. 5. Jogou também no Valência espanhol. E Valência. E em Inglaterra jogou 2 vezes. Terminou a carreira lá e tinha jogado no Arsenal. Exato. Soraya, Kulkov foi um dos mais raçudos médios centros e defesas esquerdos que passou pelo Benfica. Mas qual era o seu pé preferido? Direito ou esquerdo? Direito. Correto. Yuri, Coluna, em Portugal, só jogou no Benfica. E representou mais algum clube no estrangeiro? Epá, é assim, jogar, vais considerar, por exemplo, Moçambique como estrangeiro? Não, isso fez a formação lá. Estamos a falar já de clubes como sénior. Sim. Não jogou em mais nenhum clube. Soraya, Carlos Manuel ganhou 7 taças de Portugal, 6 delas com o Sport Lisboa e Benfica. Com que outra equipa ganhou então uma taça de Portugal, Carlos Manuel? Boa pergunta. Eu acho, eu vi isso há pouco tempo, andei a estudar. Sporting e Boa Vista. Boa Vista. Boa Vista, correto. 1-0 ao Futebol Clube do Porto em 1992. Yuri, fez Shewan mais de 500 jogos oficiais pelo Sport Lisboa e Benfica? Não, fez 489. Soraya, última pergunta do futebol de antigamente. Foi Shewan um one-man club? Sim.
Sim, correto. Só jogou no Sport Lisboa e Benfica. Yuri, última pergunta do futebol de antigamente. Qual destas afirmações é verdadeira? Coluna marcou mais de 125 golos pelo Benfica ou fez menos de 520 jogos? Fez menos de 520 jogos. Marcou mais de 125 golos, marcou 126. Porra. Ai, 126. Isso é muito gol para o médio É muito centro. bom. Já perceberam que a vossa posição é o médio centro e que a vossa modalidade era o futebol feminino. E vamos passar então para o futebol moderno. E temos então a primeira go. pergunta do futebol moderno. Soraya, Eu. quantos jogos oficiais já disputou Leandro Barreiro com a camisola do Sport Lisboa e Benfica? 6 ou 8? 6. 8. A sério, foram 8. Ok. Ora sim senhor. Yeah. Yuri, Ah, tirando a seleção nacional, em quantos clubes já jogou Arsenes? Quantos? ok. Em quantos clubes já jogou Orsnes? Sim, tirando a seleção nacional. Sei. Ok. Enquanto profissional. Agora diria 3. 4. O Odd, o Molde, o Feyenoord e o Benfica. Não sabia. Pois, não sabia. Soraya, E, Próxima pergunta do futebol moderno. antigas. quantos esquerdinos há nos médios centros do plantel principal do Sport Lisboa e Benfica? Uh, 2. 0. 0. Médios centros. Pois. Isso é um bocado dúbio. Pois, médio centro. O Rollizer podia ser. Pois, Segundo o sim. site do Sport Lisboa e Benfica, Rollheiser está nos avançados. A culpa é do site. Ok. Reclamar junto ao Sport Lisboa e Vou Benfica.pt. Ora, nem mais. Segundo o site do Sport Lisboa e Benfica, quantos médios tem o plantel do Benfica, Yuri? Ui. Tivessem estudado o site. Sabem que eu só me guio pelo site. Pois. Médios. Yuri, quantos médios tem o plantel Tô. do Sport Lisboa e Benfica? Estou a pensar. 7. 6. 6. Eu também contei 7. Não, 6, cabeça. apenas 6. Soraya, penúltima pergunta da primeira ronda. Qual é o primeiro nome de Meite? Não me calham essas a mim, pá, porra. Carlos. Soalio Meite. Não sei, não faço ideia. Yuri, Não fazia ideia. penúltima pergunta da primeira ronda e como tal do futebol moderno. Em quantos clubes campeões europeus já jogou Renato Sanches? Dois. Correto! Bayern de Munique e Sport Lisboa e Benfica. Isso pode dizer. O maior de todos. E temos então a última pergunta da primeira ronda. Agora por momentos assustei, parecia que só tinha um papel. Já ia dar barraca. Mas não, estão aqui dois. Soraya, já realizou Renato Sanches mais de 30 jogos pelo Sport Lisboa e Benfica? Na totalidade? Como sénior. Na equipa A do Sport Lisboa e Benfica já jogou mais de 30 jogos? Sim, 37. Pois. Yuri, última pergunta da primeira ronda. Qual o médio centro do Sport Lisboa e Benfica que já ganhou mais troféus? Não pelo Benfica, no total da sua carreira. Sim, sim. Florentino. Renato Sanches com 16 títulos. Ora, chegamos então ao final da primeira ronda e em segundo lugar vai então o Yuri com 11 pontos. Como é que te viste nesta primeira ronda, Yuri? Está-se bem. Está o que eu esperava. Soraya, vais assim em primeiro lugar com 12 pontos. Como é que te viste então nesta primeira ronda?
Eu pensava que ia fazer 0, portanto está excelente. Volto uma vez mais a recordar que esta ronda são 11 perguntas e que podem responder a partir do momento que eu inicio a pergunta, se bem que eu aconselho a que os mesmos deixem terminar a pergunta, porque pode haver um twist no final, e apenas um de vocês pode responder de forma correta. Se por acaso falhar, o outro terá então a oportunidade. Se os dois responderem ao mesmo tempo, o primeiro que chegar aqui o som, aqui a estes aparatos, terá assim a pontuação ou certa ou errada. Por isso já sabem como é que vai funcionar esta última ronda, até porque ambos já jogaram na fase anterior. Estão preparados? Agora, Vamos então arrancar a ronda final deste quarto episódio do Lanterna Vermelha, oitavos de final. Primeira pergunta. De que clube chegou ao Sport Lisboa e Benfica Mário Coluna? Do Sporting Lourenço Marques. Errado. não sei. Desportivo Maputo. Segunda pergunta. Quantos títulos de campeão da Primeira Liga tem o Sport Lisboa e Benfica feminino? 3. Errado. Não são 3. São 4. Correto. Próxima pergunta. Qual o clube de formação de Stefan Schwarz? Excelentíssima pergunta. Não faço ideia. Vamos. Brondby. Errado. Não sei, não vou responder. Bayer Leverkusen. Formação Leverkusen. Formação. É sério? Bayer Leverkusen. Só depois é que foi jogar para a Suécia. Em que partida histórica bisou Kulkov ao serviço do Sport Lisboa e Benfica? No 3-1 contra o Arsenal. Não. Ai, fogo, a sério. Que mal. Eu sabia esta. Eu também, eu não sei. 4-4 em Leverkusen. Leverkusen, yeah. Para isso. Ai. Próxima pergunta. Quantas finais europeias jogou o Shell ao serviço do Sport Lisboa e Benfica? Zero. Errado. 3. Errado. 2. 1983 e 1988. Frente ao Anderlecht e frente ao PSV Eindhoven. Próxima pergunta. Qual o clube de formação de Carlos Manuel? O Barreirense. Errado. Oh, sério? Estás a brincar? Não. Não é? Eu também ia dizer isso. Não. Ele chega ao Benfica do Barreirense, mas não é aí que começa a sua formação. Se não é do Barreirense. Não sei. É da CUF. Jogava na CUF. Ui. Na CUF. Equipa da CUF. Próxima pergunta. Em que ano iniciou o Sport Lisboa e Benfica a secção de futebol feminino? Em 2019. Errado. 2018. Errado. 2017. Vamos embora, pessoal. Mais uma pergunta. Tá bom isto. Está ótimo. Quem é o mais jovem médio centro do plantel oficial do Sport Lisboa e Benfica segundo o site? João Rego. Correto. Mas Correto. Antepenúltima pergunta.
Quantos campeões europeus séniores tem o plantel do Sport Lisboa e Benfica? Estamos a falar de futebol de seleções. Correto. Renato Sanches, 2016. Penúltima pergunta. Para além da posição, raça e pé preferido, que têm em comum Tino e Barreiro? As origens. Correto. Os dois, dupla nacionalidade angolana. Boa. Última pergunta desta ronda final e consequentemente do quarto episódio do Lanterna Vermelha. Quem é o médio centro do Sport Lisboa e Benfica com maior estatura? Quem é o mais alto? Aí, vou dizer Osners. Errado. Ou é o Tino ou o Rega é o Tino. Correto! Ora, chegamos então ao final apaixonante deste quarto episódio e desta ronda final, e em segundo lugar ficou então a Soraya com 13 pontos. Soraya, como é que te viste então neste quiz do Lanterna Vermelha? Mais uma vez, eu estou felicíssima. Eu pensava que ia ser muito pior. Portanto, não fico descontente por ter estado identificado. Yuri, fizeste uma reta final brilhante à Benfica e conseguiste ultrapassar a Soraya. Tu que estiveste sempre atrás aqui nesta ronda final e acabas por fazer 15 pontos e ser o grande vencedor deste quarto episódio dos oitavos de final. Como é que te sentes? Fiz dar os parabéns à Soraya. Ela teve bem. Ela achava que não ia estar assim, mas teve super bem, esteve sempre à frente. Foi renhido, foi fixe. Pronto, foi aqui 5 minutos à Benfica. Calhou bem as últimas perguntas. Quanto ao resultado final. Exatamente. Os jogos só acabam quando o árbitro apita. O árbitro aqui neste caso sou eu, mas não tenho uma apita. Olha, malta, infelizmente isto é um episódio de eliminar e vamos ter que dizer adeus à Soraya. Isto originalmente estava previsto que fosse um episódio semanal. Devido depois à conjuntura do verão e tudo mais, eu decidi que em vez de que o Lanterna Vermelha durasse 6 meses, vai durar o ano inteiro. Estamos a jogar estes oitavos de final no mês de outubro. Em novembro jogaremos os quartos de final e em dezembro jogaremos a grande final, que vai ser assim em direto. Tal e qual como os quartos de final que já vão ser em direto, mas a grande final vai ter assim 4 concorrentes com regras bastante diferentes destas rondas iniciais, digamos assim. Muito curiosa. Para despedir, Soraya, queres dizer alguma coisa? Mandar beijinhos lá para casa? Olha, beijinhos para toda a gente. Para ti, tu és o herói no meio disto tudo. Obrigado pelo convite e adorei participar, mesmo. Obrigado e espero que estejas também motivada para participar na segunda temporada. As inscrições abrem em dezembro e estou assim preparado. Estamos à espera de praticamente duplicar o número de concorrentes e vai haver bastantes novidades no Lanterna Vermelha Season 2. Bora lá. Yuri, uma motivação para estudar o Benfica. Yuri, para despedir, queres dizer alguma coisa? Não, é isso, é agradecer-te o convite e a iniciativa que tem sido bem fixe. E também agradecer à Soraya, teve uma prestação muito boa e pronto, vamos para a frente. É assim, olha, resta-me desejar boa sorte ao Yuri, que está a um passo da grande final, e despedir a Soraya. Grande beijinho para a Soraya, muito obrigado pela participação e a vocês todos pelo apoio ao canal. Uma boa noite para todos e viva o Sport Lisboa e Benfica! Boa noite, viva Benfica! Viva Benfica!